tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, né, a nossa casa abençoada que nos recebe com tanto carinho, não é? E para quem não costuma vir frequentemente, né, nós temos os nossos avisos tradicionais dos nossos dias de palestras e passes, que é às segundas, terças e quintas, às 20 horas, às quartas, às 14, aos sábados, às 15 e aos domingos, às 10 horas da manhã. Domingo, às 10 horas, nós temos evangelização infantil. A nossa mocinha que acabou de chegar, se quiser acompanhar, a gente já encaminha, tá bem? Todos esses dias nós temos o plantão de atendimento, meia hora antes. Quem quiser conhecer a casa, saber como funciona, tirar alguma dúvida a respeito da doutrina, tiver interesse em fazer algum curso, em trabalhar conosco na nossa atividade assistencial, é só passar no plantão qualquer dia desses, tá bem? Aos sábados, nós temos o nosso curso preparatório, para quem tem interesse de fazer o curso de doutrina, que começa ano letivo, né, no ano que vem, mas quem tiver interesse também é só passar no plantão que a gente encaminha. É aos sábados, às 16, 16h15, para dar tempo de todo mundo se preparar adequadamente, não é? Às sextas-feiras, nós temos um trabalho especial, que é o nosso grupo de apoio aos dependentes químicos. Normalmente dependentes químicos, né, Mauro? Mas quem quiser participar para também tirar alguma dúvida, não é um trabalho espiritual, não tem palestra, mas é um grupo de apoio, é uma conversa entre amigos com pessoas preparadas para tal, para auxiliar quem precisa neste momento difícil, né, de um apoiozinho a mais. E temos o nosso trabalho social. Todo segundo sábado de cada mês, nós temos distribuição de cestas básicas. São 62 cestas básicas. Mais de 300 pessoas são auxiliadas. Então, quem quiser colaborar com alimentos não perecíveis, a gente deixa ali na entrada a nossa cestinha. Nós chamamos de campanha do quilo. Então, as doações podem ser colocadas lá tranquilamente. E todos os sábados nós temos distribuição de lanche para os nossos companheiros menos afortunados que ficam nas ruas. Nós temos essa entrega nas imediações da Estação Carandiru e é aos sábados às 17 horas. Então, quem estiver interessado, esse trabalho é aberto, pode vir participar, que é sempre bem-vindo, uma mãozinha a mais para nós. O Daniel coordena esse trabalho aos sábados. E a gente não sempre lembra a importância do Evangelho no Lar. Quem também tiver dúvida como se faz, pode passar no plantão de atendimento que a gente orienta, mas o Evangelho no Lar é muito importante para a harmonização, né? Para que a gente tenha tranquilidade, para que nós possamos ter, pelo menos no nosso lar, né, um momento de refazimento para a nossa luta diária, não é? Então, dados os nossos recadinhos, vamos todos nos recolhendo um pouquinho, cerrando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento, nos colocando humildemente de joelhos perante o nosso Mestre Jesus. E vamos nos dirigir a Ele. Senhor Jesus, receba o nosso agradecimento por mais esta bendita oportunidade de podermos estar aqui, reunidos em Teu nome mais uma vez. Jorre um intenso jato de Tua luz sobre esta casa abençoada que nos acolhe com tanto carinho. Abençoe os nossos amigos desencarnados que de há muito aqui já se encontram, analisando o problema de cada um, analisando o motivo pelo qual cada um aqui se encontra. Abençoe a todos nós que tiramos o domingo de manhã para este momento também dedicado ao nosso trabalho espiritual, a nós mesmos, ao nosso espírito, e dai-nos, Senhor, a permissão para dar por iniciada mais esta tarefa do dia de hoje. Hoje,
nós temos aqui o nosso irmão Mauro, que vai falar para nós sobre o tema todos os dias, não é isso? É todos os dias, né? Não é só hoje. Bem-vindo, Mauro. Obrigado, Denise. Bom dia. Bom dia, que está chegando também agora, né? Que bom, mais um dia, mais um novo amanhecer, e como despertar do novo dia, nós despertamos com Ele, e na certeza que Deus é por nós, é o nosso Pai, é aquele que nos fortalece a cada novo amanhã. E a Ele, esse Senhor da vida, é que nós louvamos e agradecemos todos os momentos, durante todos os dias de nossa vida. Havia um comunicador do rádio há um bom tempo atrás que falava que todos os dias eu vou cada vez melhor. Vocês lembram desse comunicador? Né? Então, acho que isso é uma força, é uma energia que logo de cara nós temos que realmente introjetar. A cada novo amanhecer, nós estaremos sempre melhor. E trazendo essa certeza para dentro da gente, é que então a gente começa a entender, a identificar o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que nos colocou aqui, né, para nos arranjarmos, para nos reencontrarmos, para nos adaptarmos uns com os outros. E assim, após essas pequenas palavras, nós damos início à nossa palestra de hoje, cujo tema vem do livro Segundo o Livro dos Espíritos, do nosso amigo Carlos Antônio Barcelli, ditado pelo irmão José. E o título é Todos os Dias. E aí, né? A gente para pensar, a gente para indagar. Todos os dias da nossa vida, todos os dias que nós enfrentamos os nossos obstáculos. Será que todos os dias eu lembro de Deus? Será que todos os dias eu agradeço ao Pai Maior pela bendita oportunidade da vida? Será que eu consigo identificá-lo naquele meu irmão que passa fome? Será que eu consigo identificá-lo no animalzinho, na florzinha, na beleza da natureza? Ou eu reclamo que está muito quente, ou eu reclamo que está muito frio, ou eu reclamo que não chove, ou eu reclamo quando chove. Afinal de contas, nós temos que ter essa certeza dentro de nós, que Deus é por nós, durante todos os dias da nossa vida. E não simplesmente dessa vida terrena, tão curta e passageira, mas durante toda a nossa erraticidade, ou seja, quando nós passamos dessa para melhor, quando nós realmente vivemos o lado certo da vida, porque aqui nós estamos estagiando, estamos aprendendo, estamos labutando, estamos burilando o nosso ser para um novo amanhã. E só através ainda desse refazimento é que nós vamos conseguir avançar no tempo e no espaço. Pois, como fomos criados lá para trás, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas imperfeições, mas com o passar do tempo, dessa ida e vida dessa maré humana, nós conseguimos burilar o nosso ser. Então, hoje, em pleno século XXI, 2011, nós podemos olhar para dentro de nós mesmos e para o nosso entorno e percebermos que, sim, nós mudamos. Mudamos um pouco, mudamos para melhor. Deixamos de nos comermos fisicamente, pois nós éramos trogloditas no passado, alimentávamos até da própria carne humana. Deixamos isso de lado, fomos crescendo um pouquinho mais na nossa questão moral e começamos a conviver em sociedade. E assim, a humanidade foi crescendo, e cada dia um novo despertar, um novo amanhã. E durante todo esse período, de toda essa jornada, de todo esse pretérito, nós fomos aprendendo que a cada novo dia temos que sim agradecer ao Senhor. Agradecer por estarmos vivos por enquanto, para estarmos aprendendo ainda nessa jornada o quanto é necessário burilarmos o nosso ser. Não haverá sobre a terra um único dia no qual o espírito encarnado conseguirá atravessar incólume as dificuldades decorrendo do mundo de provas e expiações em que vive. É forte,
É como se a gente lê uma frase dessa e fica preso simplesmente na letra, a gente fica um pouco preocupado. Então, para que então procurar compartilhar, procurar amar, procurar perdoar, sendo que não haverá um único dia na qual o Espírito encarnado, seja nós, conseguirá atravessar sem dificuldades, decorrendo porque nós estamos num mundo de provas e expiações. E essas dificuldades nos levam aonde? Como que nós enfrentamos essas dificuldades? A dificuldade de abrir a porta, por exemplo, a Cris agora vai resolver essa dificuldade da pessoa que está chegando. Muito bem. As dificuldades que nós a cada dia passamos. Ah, mas você não tem os meus problemas, você não enfrenta o que eu enfrento, e vocês não enfrentam o que eu enfrento. Todos nós temos problemas, gente. Todos nós temos dificuldades. Todos nós enfrentamos os obstáculos que nós mesmos colocamos diante do nosso caminhar. E essas lutas inesperadas responderão no caminho por testes da sua resistência moral a desgastá-lo de maneira constante. Ou seja, quando nós encaramos de frente esses obstáculos, essas dificuldades, é um teste da nossa resistência moral. Como que a gente vai enfrentar tudo isso? Será que eu enfrento isso com galhardia, com determinação, com força de vontade, com fé? Ou simplesmente eu enfrento com um certo rancor, autoculpa, ou autopiedade, ou, enfim, lamúrias? Como é que eu enfrento essas dificuldades? As dificuldades, quantas temos aí pela frente? Desde a mais simples como a mais básica, as dificuldades que as pessoas passam de fome, de não ter um lar, de não ter uma família, de não ter uma união, enfim, essas dificuldades que hoje nós podemos dizer para nós mesmos que avançamos um pouquinho. Com a graça de Deus, nós conseguimos um espaço para morar, um trabalho bendito que nos dá o sustento material, inclusive nos ampara em umas necessidades físicas, no caso de doença, e também nos provê numa necessidade social, no caso da busca do conhecimento, através de estudos e de reaproveitamento de coisas. Ou seja, se nós olharmos em volta, vamos ver que tem irmãos nossos com dificuldades muito maiores do que a nossa, e muito mais básicas que nem conseguiram o que nós já conseguimos. Quantas vezes, então, nós, quando vamos reclamar de algo, temos que parar um pouco e olhar, poxa vida, esses nossos irmãos que estão por aí, desprovidos da sorte, se é que assim ela existe, desprovidos do amparo, desprovidos do mínimo necessário. E será que todos os dias nós agradecemos ao Criador por aquilo que temos? Não estamos aqui exaltando o verbo ter e simplesmente poder indagar dentro de nós o verbo ser. Então, como é que eu posso fazer com que eu seja útil para mim e para o outro? Aquele que bate à minha porta, aquele que procura uma palavra, que procura um ombro, que procura uma ajuda. Como é que eu faço? Como é que eu reajo? Será que simplesmente eu deixo de largo e passo adiante? Faço vistas grossas? Não sabemos. Lutas inesperadas responderão no caminho por testes da sua resistência. Façamos então esta força, que esta luta seja o dia a dia. Afinal de contas, não é essa palavra que nós usamos. Eu acordo cedo para buscar o pão de cada dia. Eu não vou lá no trabalho, eu vou enfrentar as vicissitudes, a falta de transporte, o excesso de pessoas, a falta de educação das pessoas dentro do transporte público. Enfim, até eu chegar ao trabalho, eu passo por diversos obstáculos. Daí eu chego no trabalho, puxa, enfrentei tudo isso. E daí o patrão já vem, já desmonta, despeja em cima da gente um batalhão de problemas. Tem promissória para cumprir, tem metas para atingir, tem, enfim, uma série de coisas. E aí eu vou tentar desenvolver tudo isso, daí chega na hora do almoço, em vez de aproveitar aquele momento de descanso, eu reclamo porque não tenho dinheiro para comprar um alimento que eu queria, ou então eu vou comer a comida francesa, o restaurant, e enfim, a gente faz algumas coisas, e volta para o trabalho, e aquela briga interna, busca, e isso é o nosso cotidiano, gente. Todos os dias eu faço a mesma coisa e eu tenho a mesma ladainha. Né? Você sabe que são ladainhas, né? Reclamando, falando, sempre a mesma coisa.
E o que eu faço para mudar? O que eu faço para transformar? Porque se é para que eu viva desse jeito, então que eu possa viver da melhor maneira possível, respeitando as pessoas, procurando não entrar na mesma sintonia que as pessoas estão em volta. Hoje em dia a gente encontra aí fora, a gente liga um aparelho de televisão, liga um rádio, vê uma internet, seja o que for, nós só encontramos problemas, só encontramos dificuldades, só encontramos pessoas que parece que têm nuvenzinhas negras na cabeça e a gente entra em sintonia com ela. Um pequeno parênteses, né? Sexta-feira fui nesse shopping que hoje está com problemas. Me senti assim tão bem, gente, porque quem conhece sabe que ali você não conseguia enxergar o chão, né? De tanta gente que circulava. Não tinha 2 pessoas na fila do cinema, pra vocês terem uma ideia, né? As lojas vazias. Problemas administrativos à parte, é para dizer assim, como que as coisas, a gente fica tão preso a imagens negativas, a problemáticas, e olha o resultado disso. Como a gente deixa se levar sempre para o lado negativo. Ah, mas nós temos que nos prevenir, dá. Gente, dá, né? Dizem que só de véspera quem morre é o peru. Né? Mas ninguém. Se é para ser, será. Se não é para ser, não será. Sabe por quê? Por causa que tem uma coisa básica chamada Deus. E essa coisa básica falou o seguinte, pela voz do seu filho maior, chamado Jesus. Que nenhum fio de cabelo, nenhuma folhinha há de cair, se assim não for a vontade do meu Pai. Puxa vida, isso não dá uma certeza para nós? Isso não dá uma confiança para nós? Isso não dá um alívio para nós? Nos dá. Pelo menos para mim me dá. Porque as vicissitudes, as desavenças, os obstáculos que estão no nosso dia a dia, isso me dá força para enfrentá-lo. Eu sei que Deus está comigo. Aí a gente reclama disso, daquilo outro, e cotidianamente falamos a mesma coisa. E nós esquecemos uma outra passagem que, modéstia à parte, eu acho linda, não sei proclamá-la, porque não sou de decorar nada, venho do coração, e que diz o seguinte, olhai os lírios do campo, que nem Salomão, com toda a sua glória, pôde ter uma manta como aquela beleza. Olhai as aves dos céus, que não semeiam nem cultivam, mas Deus aprovei suas sementes. Então, se Deus provém a natureza, provém os animais, provém as plantas, porque Deus não há de prover também a nós, sua maior criatura? Se eu tenho, então, essa certeza que me dá a força necessária para cada dia abrir os olhos, olhar para frente e seguir adiante. Problemas, todos temos. E esses problemas estão dentro de casa, no ambiente familiar, em que todos os dias as provas antigas haverão de renovar através daquele que sempre exigirão maiores sacrifícios da nossa parte, no testemunho solitário da fé. É onde nos encontramos, onde nós burilamos o nosso ser. É onde buscamos um refazimento do nosso comportamento, nas melhorias, nas intrínsecas relações do pai, da mãe, dos filhos, daquele micro-universo. E nesse micro-universo nós temos todas as possibilidades de nos melhorarmos. Mais uma vez, a divina providência reajustando, relocando os seus filhos amados para juntos continuarem a seguir o seu caminho. Assim como no grupo das atividades espirituais, cotidianamente, situações de melindres aparecerão em mal entendidos, surgindo do aparente nada, certamente o induzirão a atitudes de umidade e maior sacrifício. Porque dentro de tempos religiosos, dentro de situações mais que há um conflito de interesses, há conflitos de poderes, uma série de detalhes, é onde os nossos amigos ainda não estão evoluídos, ainda um poucos voltados para a luz, aproveitam e vai pegar um pequeno detalhe e fazer desse pequeno detalhe algo muito interessante para com os objetivos dele, para que as coisas, que a mensagem de Jesus não possa atingir lares maiores. A oportunidade bendita. Haja visto tantos e tantos locais que começam com grande
entusiasmo e empolgação. E em questão de poucos tempos, por falta de fé, por falta de estrutura, por falta de detalhes pequenos, acabam se desmoronando porque não foram criados em alicerces sólidos. A gente tem experiências várias formadas por atrás. Quantas e quantas religiões não foram assim formadas, né? E esquecemos do básico, esquecemos do irmão maior, de Jesus. E muitas vezes, em qualquer tipo desses locais, não se fala de Jesus. Não se fala do seu bendito evangelho. Não se fala do amor. E no local onde não tem esse aconselhamento fraterno, essa busca, essa união, que todos os dias deveríamos ter esta preocupação, não acontece. Certa feita, Divaldo Pereira Franco disse: uma casa espírita sem trabalhos mediúnicos, sem trabalhos com os espíritos, não tem razão de ser chamada casa espírita. Em muitos locais nós andamos, dou palestras por alguns centros por São Paulo e fora dele, a gente percebe que ainda falta algum detalhe, alguma coisinha, por causa dos melindres que envolvem os seus trabalhadores lá, em todos os locais. Nós mesmos, nessa casa bendita que nos acolhe, nos dá a bendita oportunidade do trabalho, temos que trabalhar a cada dia, a cada novo momento, todo dia temos que estar nos auxiliando uns aos outros. Todos nós somos falhos, podemos errar aqui, podemos errar ali, mas com a compaixão, com a comum união, nós conseguiríamos seguir adiante. Não é simplesmente ficar apontando, ficar acusando, mas sim ficar ajudando uns aos outros, pois ninguém é perfeito. Nós erramos, mas erramos juntos e aprendemos juntos. Por isso que todos os dias nós temos que estar unidos em prol de um ideal maior. Nós aqui não fazemos nada além de levar, de divulgar a mensagem divina do grande pastor de ovelhas que foi Jesus. Né? Ou melhor dizendo, né, ele mesmo falou: venha Pedro e tu serás pescador de homens. Né? Então nós vamos lançar as redes e cabe a nós, com o esforço um do outro, puxar essas redes. Porque aí então haverá peixes. Pois aquela passagem evangélica de Jesus fala: lançai a rede para o norte e para o sul, não me recordo qual foi o local que ele pediu para lançar, e os irmãos, mas aqui não tem, lança, e lançou, e lá estava uma multidão de peixes. A fé, acreditar, eis aí a grande verdade. Todo aquele que se propõe seguir o Cristo não deve ignorar que o seu caminho se mostrava repleto de espinhos, e que, não raro, as questões mais delicadas com as quais era chamado a lidar eram criadas justamente pelos companheiros mais próximos. Que bárbaro, né, gente? Vamos tentar traduzir um pouquinho aqui. Lembram que haviam, né, disputa de quem que ia sentar do lado direito, do lado esquerdo? Eu vou sentar, dos apóstolos, gente. Pessoas que cotidianamente aprenderam, viveram, respiraram, ficaram lado a lado do Mestre Jesus. E mesmo assim, disputavam entre si o cargo do apóstolo mais querido, aquele que vai ser o primeiro a ascender ao Pai, enfim. E do meio de todos aqueles dali também, haviam pessoas que não entenderam tão diretamente as suas mensagens. Tem uma passagem do Evangelho de Jesus, que o título é bem interessante, é chamado Moral Estranha. Moral estranha? Como assim? E durante dessa passagem da moral estranha, nós somos chamados a interpretá-la cotidianamente. Por quê? Quando ele fala, abandone o seu pai e sua mãe, deixe os mortos enterrar os seus mortos. É estranho tudo isso, né, gente? Como assim? Como é que eu vou poder, né, deixar, que essa passagem do deixar os mortos, é um filho que pede para seguir Jesus, então tá, siga-me, mas eu tenho que enterrar meu pai primeiro. Como será que Jesus quis falar para aquela criatura abandonar o seu pai, deixá-lo ele ao léu, não dar um enterro digno para seguir Jesus? Não, pelo contrário. Lá estava mostrando mais uma visão à frente do seu tempo, onde o que é carne, o que é espírito. Jesus mostrava para aquele irmão nosso que, naquele momento, era apenas um invólucro carnal que estava lá. Então, a verdadeira essência, que era o espírito, já tinha saído de lá. Então, cabia o quê? As pessoas que não tinham essa visão, a fazer o culto religioso, e os demais seguir, louvando e agradecendo, sim, aquele corpo por ter habitado um espírito, e esse espírito seguir adiante.
Então, para poder então fazer com que as coisas continuem do seu modo natural. Essa moral estranha nos remete, porque a cada vez mais nós temos que identificar Jesus em nós. A cada vez mais nós temos que entender esses espinhos que estão entre o nosso caminho. Afinal de contas, quando ele veio mesmo falar que não veio trazer a paz e sim a espada, outra moral estranha, né, aonde, como assim? O que isso quer dizer para nós? Né? Inclusive, um dos apóstolos mais queridos de Jesus, que por estar mais próximo, por ter convivido mais intimamente com ele, entendeu erroneamente essa passagem, aonde ele viu um Jesus libertador, mas um libertador do jugo romano, um Jesus revolucionário, um Jesus que, se fosse preciso, conforme ele mesmo disse, pegaria em espada, pegaria em armas para seguir adiante. Mas o que ele estava dizendo é essa espada para cortar o mal pela raiz, deixar de lado o orgulho, a vaidade, o preconceito, todas as suas desqualidades que nós, seres humanos, temos. E que todos os dias nós levamos à frente essas desqualidades. Porque, afinal de contas, é muito mais fácil nós identificarmos em nós os nossos problemas. Se vocês já fizeram algum teste vocacional, perguntam, qual é a sua qualidade? Você fica meio assim, qualidade, tem aquela falsa modéstia de falar alguma coisa. Mas quais são os seus... não, eu sou aí. Percebeu? Pelo contrário, gente. Nós somos filhos de Deus. Nós somos luzes, nós somos amor feito desde a concepção normal de um homem, de uma mulher, que graças a meu pai e a minha mãe, que eu os louvo e agradeço, eu hoje estou aqui. Graças a esse pai e essa mãe que me educou, eu hoje tenho um caminho, um norte a seguir. Estou caminhando ainda, mas estou buscando esse norte. Então, eu tenho que agradecer a vida, né, todos os dias, essas duas criaturas, independentes de como elas foram ou deixaram de ser, mas só pelo simples fato de elas permitirem eu vir ao mundo, já é uma grande dádiva. E a partir desse momento é que eu começo a compreender, então, que eu tenho que agradecer ao Mestre pelos ensinamentos que me deram. Tenho que agradecer a Deus pela bendita oportunidade da vida a cada manhã. A multidão que acompanhava permanecia na expectativa de que fosse capaz de promover maiores prodígios, satisfazendo em todas as exigências. E como se não bastasse, olha a pressão que Jesus sofria, gente. Como se não bastasse todo aquele melindre, todo aquele diz que me diz com os 12 que o acompanhava, ainda toda aquela turba de gente que queria que ele salvasse, que ele, né, operasse milagres, salvando dos seus problemas. Me cura disso, me salva daquilo, me dê a força, enfim. Se hoje, gente, 2011, existem esse tipo de criaturas ainda no planeta Terra, que vão buscar através de efeitos milagrosos, né? Vão buscar, acreditam piamente que não vou falar o que eu posso dizer para não que uma promessa paga possa resolver os nossos males, ou então, fazendo determinado sacrifício, eu consigo determinada coisa, cartomantes. A gente tem tudo, não é verdade, gente? 2011. Quiçá quando Jesus estava em loco, conosco. Vocês já pararam para pensar se de repente nós aqui tivemos um Chico Xavier que multidões iam através dele buscar seu conforto, né, através de suas cartas benditas, o eterno carteiro do além. Quiçá então Jesus, né, que estava lá, e simplesmente de tocar na sua roupa a pessoa ficava curada. O que isso não atraía de pessoas, de multidões, buscando o quê? A sua satisfação. Mas Jesus, o amado Mestre, ele vem e sabiamente, né, a todos aquele que curou. O que ele falava, gente? Vocês lembram? Exatamente. Depois ele colocou uma vírgula. O que ele falou? Vai e não erres mais. Quer dizer o seguinte: te curou agora. A tua fé te curou. Mas vá e não erres mais. Porque se errar, vai ficar doente. Liberdade. Então Jesus não tira, não exima a pessoa da culpa. Né? Ele lhe dá a esperança, lhe dá a fé. E através dessa fé e dessa esperança, a pessoa tem que seguir o caminho reto.
Mas, contudo, pela termos o direito de ir e vir, nossa liberdade de escolha, o livre-arbítrio, nós podemos cair, nós podemos errar. Consequência dos nossos atos, dos nossos erros. Mas, saibamos sempre que se errarmos, se cairmos, nós poderemos nos reerguer de novo. Jesus estará sempre conosco lá. E Deus, acima de tudo, vai estar sempre nos amando intensamente. E assim, com esse amor de Deus, a gente consegue procurar não errar tanto. Sabemos que Deus nos provém, mas também não podemos ficar com os braços cruzados esperando que tudo caia do céu. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que realmente seguir adiante. Cada dia, acordando, louvando, agradecendo e seguir adiante. Pedindo forças, energia e garra. E fazendo com que eu possa ser merecedor disso. Porque na razão direta que eu vou tendo essa força, energia e garra, eu tenho que auxiliar aquele que está ao meu lado. Compartilhar. Nosso trabalho social aqui, eu acho bastante interessante a sistemática que nós colocamos, porque a pessoa, a família que é agraciada com a cesta básica, ela não é uma dependente nossa. Ela tem um prazo de validade. Tá? Ela entra, depois ela passa 1 ano, depois ela sai da nossa lista. Ela pode voltar, pega a fila, que a fila é grande. E eles fazem com isso com muita vontade, porque nós colocamos, embutimos na cabeça deles, aliás, apenas jogamos a sementinha e eles mesmos fortificaram essa sementinha de que eles também podem fazer a caridade. Não é porque estão numa situação menos desfavorecida que nós, eles não podem colaborar também. E eles ficam até contentes de fazer essa participação. Olha, é minha última, então eu vou ceder lugar para outra pessoa, mas eu posso voltar? Lógico, pega a fila que você vai voltar depois. E nós temos famílias que já estão na 3ª fila já. Tudo bem, faz parte. Isso é legal, é compartilhar. Então, é o que eu posso oferecer. Ninguém é tão rico que não possa dar, e ninguém é tão pobre que também não possa. Gente, isso é o nosso dia a dia. Será que quando eu vou para o trabalho, eu me coloco à disposição também disso? Mas como assim? Eu deixo as pessoas saírem, depois eu entro no elevador, no metrô. O metrô é meio complicado, porque você é empurrado, não tem como você não entrar, né? As pessoas empurram você. Então, e se você bobear, você sai até pela outra porta, né? Mas, gente, já vi cenas, como vocês todos já viram, cenas dantescas dentro do transporte público. Né? Se ficasse só no verbo, estava bom, mas chega até as partes físicas mesmo, agressões, uma série de coisas, em plena 7h30 da manhã. Imagina como vai ser isso no final do dia. A energia que não está. E se eu sintonizar com aquilo, opa, o que vai acontecer? O que está acontecendo? Aí vai ficar pior ainda. Quantas e quantas pessoas nós não cruzamos na nossa rua, no nosso caminhar, estão ainda assim, né, jogadas, cheirando mal até muitas vezes, e a gente passa de largo, né? É até cara feia. Não, gente. Se nós não estamos ainda aptos a abraçar aquela criatura, a dar um banho naquela criatura, a fazer uma barba, a dar um alimento, a fazer alguma coisa por ela, não tem problema. Mas nós estamos aptos, todos nós estamos aptos a olhar para ela e jogar um sentimento de amor para aquela criatura. Fique em paz, descansa, tenha força, coragem, Deus é por você. Coisas poucas, rápidas. Você nem precisa parar e ficar assim. Você olha, joga esse olhar de ternura, uma mente positiva para aquela pessoa. Isso vai fazer bem para você, para nós faz bem. Imagine quanto aquela criatura. Mesmo com o pior estado físico que ela possa estar, com entorpecentes, com problemas, uma série de coisas, eu estou jogando amor. Não estou jogando vagabundo, desocupado e outros termos chulos. Eu estou jogando amor. E ao jogar amor, a entidades espirituais benfazejas que querem socorrer aquela criatura, vão somar esforços e vão auxiliar. Se a criatura tiver um mínimo assim de ajuda-me, será ajudada. Agora, quantas e quantas pessoas não passam do lado daquela criatura e jogam cargas negativas? Na razão direta também, irmãos menos favorecidos, menos voltados para a luz, vão pegar essa carga negativa e também jogar no nosso amiguinho. E aí? Daí você vai falar, mas não posso fazer nada. Será?
Será que é pedir muito? Você não precisa nem parar. Você olhou, vai andando e vai jogando o pensamento positivo e passa e segue seu. Não precisa nem parar. Eu vivo falando isso, gente, porque me disseram que é o que a gente pode fazer. É verdade? Não requer prática, não requer demonstração pública, né? Não requer, requer amor. E tudo isso, e amor, todos nós temos. Né? E amar, eu tenho que amar sem distinção. Não simplesmente amar as pessoas que me amam. Né? Aí a gente vai lembrar. Desculpa. Aí nós lembramos de uma pessoa muito simples, que nos propôs amar do que ser amado. Que nos propôs compreender as dificuldades das pessoas do que ser compreendido. Ele não buscava compreensão. Ele buscava compreender, fazer. Ele não questionava, ele fazia. Independente das coisas que eram lhe jogadas na cabeça, os nomes que eram jogados a ele. Ele assim fez. Todas as pessoas que fazem, acontecem. E ele fez com determinação, com fé, com amor, acreditando que ele podia sim mudar a igreja, mudar o jeito que estava vivendo. Não era simplesmente construir paredes, alicerces, mas construir dentro de cada um de nós o quanto nós somos merecedores do amor de Deus. A simplicidade do ser. Será que eu necessito de todos os dias ter? Não. Eu tenho que ter o necessário para ter paz. O necessário para poder sobreviver. E o excesso eu tenho que doar. Não é simplesmente doar alguma coisa que está puída, que a traça comeu. Não. Doar coisas boas. E doar, e que é maior do que doar coisas boas, que doar o que eu tenho dentro de mim? O meu tempo, o meu coração, o meu fazer, o meu intelecto. Esta encarnação terrena, Deus não me provê muito de forças físicas, né? Mas talvez para que eu possa aprender a usar melhor a minha força física. Me dê um pouquinho de inteligência, que eu estou procurando desenvolver um pouquinho mais. E acima de tudo, o que fazer com esta inteligência, o que fazer com esta força? É levar adiante e agradecer a todos os dias. Não espere, pois, que sua atual encarnação ser uma estação de veraneio entre os homens, isenta de provas e de sabores, que lhe serão úteis à pretendida vitória a alcançar por de si mesmo. Ninguém aqui veio de férias, gente. Ninguém veio aqui passar um tempinho para refazer, para depois retornar além e continuar. Se nós estamos aqui, é porque nós precisamos estar aqui. Se nós estamos com essa conformidade física, com esse gênero masculino ou feminino, é porque a gente precisa passar por essas provas. Né? Ao começar pela distinção, homem, mulher, masculino e feminino, todos têm as suas dificuldades, as suas provas, as suas expiações, como enfrentar esse obstáculo básico. A partir de então, vamos buscar o sustento. A partir de então, vamos buscar a saúde. Tudo a gente vai... Quem vai nos prover, gente? É o Senhor Deus. Mas, na razão direta do nosso esforço. Bate que a porta vai te abrir. Se você não bater na porta, a porta não vai abrir. Então, vamos arregaçar as mangas, vamos seguir adiante. Vamos todos os dias louvar ao Senhor e seguir adiante. Na certeza que Ele é por nós. Deus está conosco. Né? Dependendo de como nós nos portamos, até o pescoço, já chegou, já, mas Deus nos ama intensamente, gente. Nós podemos errar, e Deus vai sempre nos amar. Isso nos dá um conforto, isso nos dá uma certeza. Que todos os dias, possivelmente, em mais uma oportunidade, ao longo das 24 horas do dia, que esteja procurando fugir dos acomodamentos que muitos espíritos se comprazem há séculos. Irá se defrontar com as tramas sutis para impedir a sua passagem das trevas para a luz. Então, se nós sabemos
que existe uma legião lutando, se esforçando e se vangloriando dos seus sucessos, cada vez que nós caímos, cada vez que nós mentalizamos o mal, o negativismo, cada vez que a gente projeta em nós uma áurea escura, nos afastando das luzes. Nós temos que ser fortes, nós temos que agradecer ao Senhor todo dia, nos esforçando para alcançar e, acima de tudo, deixar brilhar em nós a luz divina. Pois vós sois luzes. Sejamos luzes do Senhor e vamos brilhar aonde formos. Vai embora. Então, se alguém quiser fazer alguma colocação, tiver alguma pergunta, acrescentar alguma coisa, agora é a hora da gente falar. Para o Mauro, parabéns por sua explanação aí, maravilhosa, didática aí. Sabe o que é, Mauro? Assim, só para reforçar isso, a hora que você falou do shopping, que cai uma folha, se Deus não queira, assim, eu também trabalho, sou professora, eu acho assim meio perigoso, não sei se vocês concordam, né? Você concorda comigo? Assim, aí os jovens podem escutar essa fala, né? A gente fala, que eu concordo plenamente, mas eu tenho uma maturidade para isso. E falar, então eu vou correr com a moto mesmo, porque eu não vou morrer, porque não chegou a minha hora. Né? Então, tem isso, mas, a vírgula, né? Mas, né, não vamos provocar para que isso aconteça antes da hora. Ou você vai ficar, mas pode alguma coisa te lesionar e você... Né, vou me jogar daqui, né, vou dar um pulo da laje aqui, porque não chegou a minha hora, não vai. Então, é meio, né, complicado isso, assim, nós que temos uma maturidade, podemos entender o que você estava falando, 2 pessoas no cinema, porque não chegou a hora, até entendemos. Mas, às vezes, uma pessoa sem esse discernimento não entende direito essa colocação, né? Obrigado, querida. É interessante porque nós percebemos que a nossa hora, ela é chegada na hora certa. Contudo, nos adiantamos muitas vezes. Né? Contudo, eu injeto em mim substâncias, né, que podem fazer mal ao meu organismo. Bebidas, por exemplo, alcoólicas. Eu faço excesso, eu abuso do álcool. Né? Mas socialmente, gente, que é isso? Eu vou na festinha ali, tomo uma parede de cerveja, mas foi somente que eu bebi. Né? E isso não faz mal para mim, eu sou forte, eu sou resistente, né, uma série de coisas, mas o que vai acontecer? Aos poucos eu vou prejudicando o meu organismo. Então, se eu vim programado para ter 80 anos de vida terrena, o excesso que eu estou colocando dentro de mim já caiu para 60. Aí eu aumento isso com outro vício lícito, chamado tabaco. Né? Então eu fumo um cigarrinho, só o quê? Um maço por dia, o que é? Não é nada, né? Um maço, né? E aí vou diminuindo. E além de tudo isso, eu gosto de pular de paraquedas e só abro o paraquedas faltando 10 metros para chegar ao chão, porque eu sou, né? Adrenalina é tudo de bom para mim. Ou seja, eu estou o quê? Brincando. Eu estou buscando, né, através do risco dessas substâncias químicas que fazem com que eu fique, né, ligadão, eu estou adiantando o processo. Aí, depois a gente vai nos trabalhos de orientação, escutamos umas coisas assim tão bonitas, tão sábias, né? E a gente tenta conversar, tentar aprender com as experiências complicadas que essas criaturas tiveram, para poder passar uma mensagem um pouco melhor. Então, é lógico que se eu busco o risco, eu estou correndo esse risco por livre e por vontade. Ninguém falou, vá, pula de cabeça. Não. Eu lembro, quando todo bom jovem, né, eu não tinha um local que eu não ia, que tinha um lago ou um rio, que eu queria pular da pedra mais alta sem saber que tinha embaixo. E pulava de ponta. Eu vou pular de pé, sou macho, eu pulo de ponta, né? E pulava de ponta, né? O meu anjo da guarda, coitado, ficava assim desesperado, mas eu assim fazia. Né? E, enfim, aí o tempo passa. A gente vai tendo um pouco mais de maturidade, vai entendendo, uma série de coisas. Mas é isso. Nós tivemos uma notícia trágica, né, de um jovem que com um carro todo poderoso acabou com a vida de uma pessoa e destruiu tantos outros bens materiais. Isso porque estava um pouco a mais do necessário.
Então, nada acontece por acaso. Se aquela criatura, ninguém morre de inveja, se aquela criatura forçou alguma coisa, ele vai responder por isso. Então ele teve lá, um tempo determinado, ele abreviou esse tempo, aí nós vamos entender o que é chamado de suicida. Não simplesmente é suicida aquele cara que dá um tiro na cabeça, mas suicida que ele vai contra a sua própria vida. Então ele está se arriscando. Arriscou é jogo de risco. Né? Eu posso responder, eu vou responder com certeza aquilo que eu provoquei, mas tudo é uma lição para nós. É uma lição para quem fica, é uma lição para quem faz, é uma lição para quem vai. Então, Deus vai estar aproveitando a melhor maneira possível para que aquele ato insensato possa servir de alguma lição para alguém, ou naquele exato momento, ou para depois. Obrigado pela observação. Bom dia, Mauro. Oi, Jô. Sobre a colocação das pessoas que nós vemos nas ruas todos os dias. Então, vamos colocar assim, é só uma colocação. Se nós colocássemos a dificuldade à frente de tudo, como que essa casa estaria aberta? Como que nós assistiríamos essas famílias a todas essas cestas básicas, ao trabalho voluntário que é feito, se nós sempre colocássemos a dificuldade à frente? Então, todos os dias, como você mesmo disse, no caminho do meu trabalho, você vê diversas pessoas que pernoitaram, dia após dia, meses após meses, jogadas, ditamente assim, nas ruas, que bebem para sobreviver e imploram um pedaço de pão. Você vê pessoas com posses e que joga realmente esse tipo de palavra. Eu gostaria que você complementasse isso, por favor. Então, né, primeiro, as portas se abrem, né, vou falar da casa qual eu frequento, que é esta, né, a porta se abre com um único propósito, de seguir adiante. Se hoje nós temos famílias a cuidar, nós somos os maiores necessitados. Então, a necessidade... Eu sou eterno devedor, que eu preciso de ter uma família carente para poder abraçar, para poder doar um alimento, falar uma palavra para ela. Então, o maior necessitado sou eu. Somos nós que podemos oferecer isso para essas criaturas. Se a gente abre essa porta para poder divulgar a mensagem do Divino Pastor, também somos necessitados dessa palavra. Porque aquele que fala é o primeiro que ouve. Se eu parei, eu tenho a bendita oportunidade de parar um dia da minha semana, dos afazeres conturbados, para estudar, para me falar alguma coisa para vocês aqui. E se eu falo é para que vocês estão aqui. Então, se vocês estão aqui, eu sou necessitado também. Então, todas essas carências vão se somando. Então, isso nos dá a força necessária. Tá? As dificuldades que nós temos aqui, até cadê a companheira que falou a respeito da livraria, né? Nós vamos abrir aos domingos, nós estamos trabalhando, estamos terminando, a gente está limpando aqui, falta alguns detalhezinhos, nós agradecemos a tolerância de vocês para conosco, está em processo final de acabamento, acredito que mais um tempinho aí já vai estar mais objetivando o quê? Um prazer para nós? Não, um conforto para quem? Para vocês que vêm aqui, né? Olhar, nos prestigiar, colaborar conosco, através dessas palestras, através dos eventos, uma série de coisas. Então, se tudo isso é uma eterna luta, é um eterno esforço, assim como nós, nossa casa, nós não temos lá, né, na ponta do lápis, ai meu Deus, o mês tem 20 dias, né, e o que eu faço com os outros 10? Porque o meu salário dá só para 20 dias, os outros 10 é complicado, não é verdade? É a mesma coisa aqui com a gente também. E aí, nessa lida diária, nesse cotidiano nosso, a gente vai ganhando forças. Por isso que é importante a união das pessoas. Se é importante a união no lar, aqui é um lar que nos acolhe também. Então é importante a união. Né? Todas as picuinhas que tem, aquelas coisas pequenininhas, nós temos que passar por cima, nós somos maior do que tudo isso. Se tem desavença, como tem desavença em qualquer família, em qualquer lar, temos que sentar e conversar. Temos que sentar e nos abraçar. Temos que sentar e nos entender. Então, com essa força, com essa energia, a gente vai conseguindo vencer as dificuldades. E em relação àquele nosso irmão querido, que se encontra, né, desprovido da sorte, desprovido de um lar, desprovido de forças necessárias, é aquilo que já foi dito, né, minha querida?
cabe a nós fazermos a nossa parte. Nós não podemos jogar a nossa responsabilidade para o outro. Temos que fazer nós a nossa parte. Nós tínhamos um espaço, há um tempo atrás, na rua Daniel Rossi, onde lá nós tínhamos realmente um espaço, né, uma área, inclusive nós tínhamos um trabalho social que era dar banho. Era uma coisa maravilhosa. Banho e barba. Nós temos conosco um trabalhador que ele é cabeleireiro, então ele fazia cabelo, fazia barba. Bárbaro, gente. Nós queremos muito levar adiante esses projetos. Nós temos até mão de obra para isso. Nós temos pessoas que querem dar palestra e ajudar. Isso é importante. As portas nossas estão abertas. Ninguém aqui é dono de nada, gente. Por favor, você tem alguma aptidão? Ah, Mauro, eu sei ouvir. Que linda aptidão, então vamos aqui. Né? Aliás, se você não devia estar ajudando a Benide lá, tudo bem, para a gente conversa. Mas eu creio que a gente pode trabalhar depois. Pois bem, então. Então é isso. Nós temos que realmente estar aptos, trabalhando. Então, eu vou dar a palavra para o outro. Você acabou de falar que eu não estou preparada para isso. A dificuldade que você está colocando. E nós aguardamos ativamente sua presença. Tá bom, linda? Beijo. Bom dia. Bom dia. Voltando ao assunto do shopping, eu fiquei com uma dúvida e gostaria que você me ajudasse a esclarecer. Você falou em relação a as coisas não acontecem, né? Um fio de cabelo, uma folha, enfim. Não, eu não, tá na Bíblia. Não, mas eu ouvi agora nesse momento de você. Eu trabalho lá no shopping. Então, assim, a sensação que eu tive no momento que você falou que isso não acontece assim, sem Deus estar de acordo, vou usar esse termo, remete àquela sensação de um Deus do antigo evangelho, mais vingativo, ou, né, me deu essa sensação. Então, na verdade, eu queria que você esclarecesse um pouco disso em relação ao que está acontecendo. Que a gente percebe é que foi dada uma liminar por uma pessoa que assume um risco, né? Então, isso não seria, assim, transferir uma responsabilidade ou até mesmo retroceder um pouquinho naquele conceito de que Deus é amor, é perdão, e não uma forma de que, se acontecer, é porque Deus quis, né? Nesse sentido que eu gostaria que você esclarecesse. Eu vou procurar não entrar no aspecto sociopolítico econômico. Tá? Que nós sabemos que, se formos aqui conversar, trocar algumas miúdes, tem muito a ver esse aspecto sociopolítico econômico. Tá? Um pequeno parênteses a respeito de que, caso vocês não saibam, o rapaz está aqui, qual é o seu nome, desculpa? Odair está aqui, pode nos auxiliar. O shopping center, né, ele é um dos poucos, se quase não é o único, que não cobrava estacionamento, né? E a questão de alguns meses aí para trás, começou a fazer uma troca, começou a fazer uma campanha que iria cobrar estacionamento disso. Gente, isso gera milhares de coisas. Né? E é um dos poucos shopping com uma área externa de estacionamento, quase 5.000 vagas. Você coloca 6 mil, ótimo, mais de 6 mil vagas. Você coloca aí, se cobrasse R$1, que não vai ser R$1 que vai ser cobrado. Imagine quanto que isso não vai gerando, e a prefeitura não ia ver um centavo disso, gente. Pronto, não vou falar mais nada. O Shopping Center Norte, ele foi construído em 1984. Já sabido e esclarecido que lá embaixo tinha o que tem. E durante todo esse período sempre ficou. Né? Como de uma hora para outra acontece um grande burbúrio, uma grande coisa. São interesses por trás de tudo isso. Então a gente... Tudo lá. A minha irmã trabalha na prefeitura, que é do ladinho lá, né? Enfim, Lar Center, tudo aquilo ali, gente. E vai para depois da ponte, era tudo um charco. Né? Era tudo um charco que foi aterrado. Então a gente pode levar adiante o seguinte, não vamos entrar nesse mérito sociopolítico econômico. Mas
o que nos dá, né, acho que você trabalha lá, você viu o quanto que aquilo caiu. Mais de 80%. Quem frequentou, acho que todos nós frequentamos, moramos na Norte, né, para você conseguir uma mesa para sentar lá naquela praça de alimentação, a comida esfriava, né? Você não conseguia comer, né? E hoje você vai lá, você vai, qual mesa que eu quero sentar, né? Você fica até confuso para saber onde você pode sentar. Então a gente percebe que, assim como tragédias acontecem, né? Avião que cai, tsunami que chega, terremoto que aparece. Isso, tá? Então, essas tragédias que ocorrem, gente, negligência humana acontece? Lógico que acontece negligência humana. Tá? Mas, vocês já ouviram aquele caso que, puxa, eu ia pegar o avião, furou o pneu do carro, eu não peguei o avião e só foi o avião e o avião caiu e morreu todo mundo. Vocês já viram esses casos? Por quê? Aí está Deus. Aquelas criaturas que caíram, precisavam cair. Aquelas criaturas que não caiu, não precisava cair. Só um exemplo que está no livro, me ajuda, do circo, Boa Nova, acho que é Boa Nova, livro Boa Nova, nosso querido Chico, né, com as suas eternas mensagens que davam conforto para as pessoas. No Rio de Janeiro, na década de 50, houve um incêndio, né, num circo em Niterói, onde não sobrou um pavio, né, lona, morreu todos que estavam dentro daquele circo, né, e estava assim, estava lotado, público, artistas, todo mundo. Passaram um determinado tempo, alguns espíritos vieram comunicar, isso que é a maravilha da doutrina dos espíritos, e relataram que todos aqueles que lá estavam eram os mesmos que ficavam nos circos romanos aplaudindo o leão devorar as pessoas ou queimadas vivas as pessoas. Somos nós, gente. Porque nós temos um pretérito muito antigo. Né? Se a gente pegar só a evolução do planeta, né, os hebreus comemoraram 5.700 e não sei quantos anos aí, a semana passada. Né? Se a gente pegar esses 5.000 anos, mais não sei, até quando o planeta foi criado, até os dias de hoje, quanta lama nós não pisamos, quantas coisas ruins nós não fazemos. Por isso nós falamos no decorrer da nossa explanação que nós tivemos um ontem. Né? Nós tivemos um ontem lá. Nós melhoramos. Hoje nós não, pelo menos acredito piamente, nós não mais matamos as pessoas. Pelo menos não fomos lá espetar. Vontade de enforcar essa não me falta, mas eu não faço. Né? Você também, né? Eu não faço. Né? Mas é isso, gente. A gente tem uma evolução. Então, se algo acontece, Deus está lá por nós. Então, quando há um desencarne coletivo, as pessoas que vão desencarnar têm um motivo. Se isso pode servir de consolo para a gente. Talvez não nessa encarnação, nem numa outra anterior, nem numa outra anterior. Mas umas 4, 5 encarnações passadas, eu fiz algo que que eu vou estar respondendo cedo ou tarde. Há um motivo. Nada é por acaso. Porque nenhum fio cai do cabelo. Não sei se eu te respondi. Não há fatalidade. Obrigado, meus queridos. Tem mais uma. Não, só lembrar, você falou de todos os dias, né? A gente fala que não pode fazer nada, né? Como você falou. Você está andando na rua, você pode... Eu moro num prédio, num condomínio, e as paredes são tudo de casca de ovo, né? Então, às vezes você ouve discussão, famílias. Então, se você ficar lá, né, querendo ouvir a discussão, sabe? Ao invés disso, você se recolher e fazer uma prece, pedir para eles serem ajudados em harmonizando essa família, é o mínimo que a gente pode fazer. Todos nós podemos fazer um pouco todo dia. E todos nós estamos preparados para fazer alguma coisa. Nós não precisamos esperar estar preparados para fazer alguma coisa. A gente, se esperar se preparar, a gente não vai fazer nunca. E só para fechar, a importância, então, a questão observou do Evangelho do Lar, gente. O Evangelho do Lar é para o nosso lar, primeiramente. Mas quando nós fazemos o Evangelho do Lar, para quem mora, independente de morar ou não em condomínio, eu tenho o vizinho da direita, eu tenho o vizinho da esquerda, eu tenho o vizinho da frente, tenho o vizinho do trás, tem a rua, tem em tudo que é lugar, né? Tem de cima e tem de baixo. Né? Quem mora em apartamento tem vizinho de cima e tem vizinho de baixo também. Então, num determinado momento do seu Evangelho do Lar, peça para essas criaturas. Tá? E isso, se nós pedimos a cada novo Evangelho do Lar que fazemos,
com certeza a luz do alqueire que colocaram na janela vai se expandir cada vez mais. Muito obrigado. Muito bem. Temos a espiritualidade presente, tem horário a cumprir, né? Mas quem quiser ainda conversar com o Mauro, né? Até meia-noite ele fica por aqui hoje, né? Então a gente... então vocês podem conversar. Então, para que tenhamos a força, né? Vamos pedir a Jesus essa força para que todo dia a gente consiga colocar em prática tudo isso que nós ouvimos, né? A gente tem que lembrar que a gente doa para receber, não é? Então nós vamos doar nesse momento o melhor sentimento que nós temos, tá? Então a gente vai se concentrar novamente, fechar os nossos olhos, quem quiser, e vamos pensar no melhor sentimento que nós temos dentro do nosso coração. Vamos pensar nesse amor que o Mauro citou, no amor divino, no amor que Jesus teve para conosco, e vamos deixar que ele saia do nosso coração. Vamos permitir que a espiritualidade maior aqui presente possa utilizar esse amor em prol de todos os necessitados. Vamos pedir para que Jesus possa, neste momento, envolver todos os que sentem dor em suas próprias casas, nos leitos de hospitais, os que sentem dores físicas, mas os que sentem dores morais também, os que estão reclusos nas penitenciárias, aqueles que sofrem, que têm sua liberdade tolhida, e os que sentem-se tolhidos, mesmo estando livres, mesmo estando dentro das suas próprias casas. Vamos vibrar neste momento por todos os governantes, para que também possam ser favorecidos com esta luz, com este amor divino, e que possam cumprir as promessas a que se propuseram para harmonizar as cidades, os países, que todo o nosso globo terrestre nesse momento seja envolto numa nuvem cor-de-rosa. Vamos vibrar pelos nossos amigos, pelos nossos parentes. Vamos vibrar também pelos que não consideramos tão íntimos, tão simpáticos, tão próximos. Vamos vibrar amor por essas pessoas, para que possamos ter este amor de volta. Vamos vibrar pelos nossos lares, que neste momento nos esperam, para que ao chegarmos possamos encontrar uma harmonia, uma nuvem gostosa de energia salutar lá dentro, que nossos lares possam sempre ser o nosso local de refazimento. Pelas pessoas que convivem conosco, nos nossos lares, e vamos vibrar por nós mesmos, para que nós possamos lembrar de tudo que aprendemos aqui hoje, para que nós tenhamos força para colocar em prática e assim perpetuarmos esta energia positiva. Vamos deixar uma vibração em branco para que a espiritualidade maior possa utilizar da maneira que achar mais necessária. Vamos vibrar por esta casa abençoada e vamos agradecer a Jesus por esta bendita oportunidade e pedirmos permissão para dar por iniciada esta parte do trabalho de hoje e vamos aguardar em silêncio para nosso trabalho de passe. Obrigada. Que assim seja.